meus queridos netinhos, se eu fecho os olhos agora, consigo me ver novamente. Não mais a jovem assustada, mas a mulher que a vida me transformou. Vivi uma vida longa e cheia aqui em São João da Boa Vista, com um marido que me amou e me... Nossa vida parecia uma história de paz e realização, um legado de amor e trabalho. Mas por trás de toda essa aparente tranquilidade, havia um segredo pesado, um segredo que eu não contei a ele, um fardo que carreguei até o fim, mesmo após sua morte. Meu marido era a personificação da bondade. Ele me acolheu em um momento de desespero e assumiu meu filho como seu, dando a ele um nome e um lar. Vê-lo cuidar do nosso primogênito com tanto carinho, ensinou a pescar no réu, a andar de bicicleta. Era a minha maior alegria e, ao mesmo tempo, a minha maior dor. Eu o amava por sua generosidade e por sua dignidade, e a culpa de ter mantido a verdade oculta dele era um peso que me corroía silenciosamente. Ele partiu, já com os cabelos brancos e a serenidade dos que viveram uma vida plena, e o segredo, que não contei a ele, me tornou um túmulo ambulante. A morte dele foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Eu o vi partir com a certeza de que havia sido um bom pai, um bom bimérido e um bom homem. E eu, em meio à minha dor, sentia um vazio ainda maior, o vazio de ter negado a ele a verdade. O legado de uma vida de amor e sacrifício que ele deixou parecia estar manchado por minha omissão. Eu me perguntava se ele, de alguma forma, sentia que a nossa história era incompleta. O segredo que não contei era um nó na garganta, que me impedia de desabafar, um arrepio na espinha, toda vez que uma conversa se aproximava perigosamente do Milpas. Ele nasceu de um amor proibido na minha juventude, de uma gravidez inesperada e da necessidade desesperada de evitar um escândalo familiar que naqueles tempos arruinaria não só a minha vida, mas a da minha mãe e de todos os meus parents. Fui compelida a um casamento de aparências, a construir uma vida dupla, onde a mentira era o alicerce. Viver assim, meus quaredos, cobrou um preço alto da minha paz interior. Por mais que eu amasse meu marido e meus filhos, sempre havia uma barreira, um muro invisível que me impedia de ser plenamente eu mesma. As pistas ocultas, as semelhanças inesperadas do meu filho com o pai biológico, os olhares curiosos e os sussurros da comunidade, tudo isso era um lembrete constante de que a qualquer momento a farsa poderia ser desvendada. O medo da descoberta era uma tortura diária. Com a morte dele, o segredo se tornou ainda mais pesado. Agora, não havia mais a chance de contar a ele, de pedir perdão, de compartilhar a verdade. Era um segredo que enterrei com meu marido, uma parte de nossa história que se foi com ele. E eu, em minha solidão, me perguntava se, em algum momento, eu teria a coragem de revelar a verdade ao meu filho, para que ele pudesse, finalmente, preencher o vazio silencioso que eu sabia que ele carregava. O legado de uma vida de amor e sacrifício que meu marido deixou, e o segredo que não contei a ele, se tornaram a minha última e mais dolorosa batalha. A consciência de que eu havia vivido uma mentira por tanto tempo, e que essa mentira me seguiu até mesmo após a morte dele, era um fardo que eu não sabia mais se podia suportar. Eu ansiava pela paz, pela libertação, que só a verdade poderia trazer. Mas agora, a verdade viria tarde demais para o homem que me amou de verdade. Muse netenhas, se o legado de uma vida, e o segredo que não contei, já me pesavam a alma. O que se seguiu foi um golpe que me deixou sem chão. A morte do meu marido, ele partiu de forma serena, em seu sono, como um sopro que se esvai. A casa, que antes era cheia de sua presença tranquila, e de seu cheiro de tabaco e terra molhada, se tornou um vácuo ensurdecedor. A dor da perda era imensa. Mas, em meio a essa dor, eu sentia um tipo diferente de angústia. A de não ter tido a chance de me libertar, de contar a ele a verdade que me consumiu por toda a vida. Os dias que se seguiram foram um borrão de luto. As visitas de pêsames, as rezas, o silêncio pesado que se instalou em cada canto da casa aqui em São João da Boa Vista. Eu me sentia perdida, como um navio sem leme, navegando em um mar de tristeza. Mas a vida, meus queridos, tem um jeito de nos forçar
a seguir em frente, e, em meio à minha dor, eu sabia que precisava organizar as coisas dele, honrar a sua memória e me despedir de forma digna. Foi em uma tarde de sol, com a luz entrando pela janela do nosso quarto, que eu comecei a arrumar a escrivaninha dele. Era um móvel antigo, de madeira escura, que ele amava. Cada gaveta, cada compartimento, guardava um pedaço de sua história. Fotos de família, recibos de compras, anotações de trabalho e até mesmo alguns poemas que ele, na sua timidez, jamais me mostrou. Eu revirava cada papel, cada objeto, com as mãos trêmulas, sentindo a sua ausência em cada pedacinho daquela mobília. E então, na última gaveta, a mais profunda e escondida, eu fiz uma descoberta inesperada. Havia um envelope, amarelado pelo tempo, escondido sob uma pilha de documentos. Ele não tinha meu nome. Meu coração acelerou. Por um instante, o luto deu lugar a uma curiosidade avassaladora. Quem teria escrito aquela carta? E por que ele a guardaria com tanto cuidado, escondida do to-do? Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, havia uma folha de papel, também amarelada, com a caligrafia dele. A letra era firme, mas um pouco trêmula, como se tivesse sido escrita em um momento de grande emoção. Eu comecei a ler, e a cada palavra, sentia o chão se abrir sob os meus pés. Não era uma carta de amor, nem um testamento. Era uma confissão. Ele escrevia sobre a nossa vida, sobre o amor que sentia por mim e por nosso filho. Mas em meio a tudo isso, havia uma revelação que me chocou até o âmago. Ele dizia que, desde o início, ele havia percebido as pistas ocultas, as semelhanças inesperadas do meu filho com o pai biológico. Ele dizia que havia notado o meu medo, o meu silêncio, e que, por amor, havia escolhido me proteger. Ele sabia o tempo todo. Naquele momento, o mundo parou, o sol na janela, o barulho dos pássaros, tudo desapareceu. E consegui ver a caligrafia dele, as palavras que ele havia escrito, e a verdade que me atingiu como um raio. A paz que eu pensava que ele tinha, a serenidade que ele exibia, não era a paz da ignorância, mas a paz da aceitação. Ele havia me amado e me protegido. Mesmo sabendo da minha mentira, a descoberta inesperada daquela carta na gaveta não me trouxe a libertação que eu tanto ansiava. Pelo contrário, ela me trouxe um peso ainda maior. O peso da culpa. E eu, não, apenas havia guardado um segredo do mundo, mas do homem que me amou de verdade. A verdade que enterrei com meu marido era mais pesada do que qualquer outra. E agora, com a carta nas mãos, eu me perguntava: o que eu faria com essa nova verdade? E como eu poderia viver com a consciência de que ele me amou, me perdoou e me protegeu, mesmo sem que eu tivesse a coragem de ser honesta com ele? Meus netinhos, se a morte dele já me havia deixado em um vácuo de dor e arrependimento, a descoberta inesperada daquela carta na gaveta da escrivaninha foi um golpe que me tirou o fôlego. Eu a segurava com as mãos trêmulas, sentindo a aspereza do papel amarelado, e a cada palavra que eu lia, a minha realidade se desfazia. Na carta, havia a verdade, uma confissão que me fez questionar o meu passado inteiro. O que ele sabia o tempo todo. Ele escrevia com uma sinceridade que me partia o coração. Descrevia o dia em que nos conhecemos, os nossos primeiros encontros, a minha tristeza silenciosa que ele percebeu, mas não compreendeu. E então, ele falava do nosso casamento, da minha gravidez e das pistas ocultas, que para ele não eram tão ocultas assim. Ele descrevia as semelhanças inesperadas que notava em nosso filho, os traços que me remetiam ao pai biológico, e que ele, em seu amor e sua observação silenciosa, também havia identificado. Lá estava, preto no branco, a verdade que eu me esforcei tanto para esconder. Ele sabia da minha infância de curiosidade, do meu silêncio sobre o passado e do meu medo constante da descoberta. Ele percebeu o meu pânico quando o pai biológico ressurgiu, aqui em São João, da Boa Vista, em um encontro inesperado na feira. E ele soube, pela minha expressão, que o encontro que nunca aconteceu plenamente era, na verdade, uma ameaça real à nossa vida. Ele me descreveu como uma mulher forte, que, por amor, fez o que achou certo.
mas ele também descreveu a minha dor, a minha tristeza, silenciosa, o peso que eu carregava. Ele confessou que por muitas noites ficou acordado, preocupado comigo, com o segredo que me corroía. Ele me amou tanto que escolheu me proteger da minha própria verdade. Ele não queria me ver sofrer, nem me ver envergonhada. Ele optou por me amar incondicionalmente, em silêncio, sem me questionar, sem exigir a verdade que ele já havia desvendado por conta própria. A carta era uma prova de um amor tão profundo que eu jamais imaginei. Eu sempre pensei que ele me amou na ignorância, que ele havia me aceitado sem saber da minha falha. Mas a verdade é que ele me amou e me aceitou com a minha falha, com o meu segredo, com a minha mentira. A paz que eu pensava que ele tinha não era a paz da ignorância, mas a paz da aceitação, do perdão. Ele havia me perdoado por uma traição que eu nem sequer tive a coragem de confessar. O silêncio por amor, que eu havia imposto por medo, era o mesmo silêncio que ele havia escolhido por amor a mim. O peso da culpa que eu sentia por tê-lo enganado se multiplicou, mas, ironicamente, veio junto de um alívio imenso. Eu não era mais a única a carregar o segredo. Ela, comigo, em silêncio, em amor. Eu não o conheci plenamente Muzinete Haas. Não o conheci na sua totalidade. Eu o vi como o pai bondoso, o marido trabalhador. Mas ele era mais do que isso. Ele era um homem de uma sensibilidade profunda, de um amor imenso, que me aceitou com as minhas imperfeições. A verdade, na carta, me mostrou que o nosso casamento de aparências, para ele, não era uma farsa. Era um ato de amor e de entrega incondicional. E agora, com a carta nas mãos, eu me perguntava: como eu poderia viver com essa nova verdade? E como eu poderia viver com a consciência de que ele me amou, me perdoou e me protegeu? Mesmo sem que eu tivesse a coragem de ser honesta com ele, meus netinhos, se a verdade na carta já havia virado meu mundo de cabeça para baixo. O que mais me consumia era o silêncio por amor. Ele sabia, ele soube, o tempo todo. Mas por que ele nunca me... Por que ele me deixou viver na mentira, no medo, no fardo da vigilância que me consumiu por toda a minha vida aqui em São João da Boa Vista? Eu me perguntava isso a cada instante, revivendo as nossas conversas, as nossas noites, os nossos 10. Ele era um homem de poucas palavras, sim, mas de um olhar atento. Eu me lembrava de momentos em que ele me pegava me observando com o coração na mão, com medo de que ele percebesse alguma semelhança inesperada em nosso filho. Alguma daquelas pistas ocultas que só eu parecia ver. E ele, na carta, me dizia que ele também via. Ele me dizia que o meu pânico, a minha tristeza silenciosa, a forma como eu desviava de certas perguntas, tudo isso o fez entender que havia um segredo que eu carregava. Ele escreveu: Maria, eu vi a sua dor, eu vi o medo em seus olhos, e por amor a você, e por amor a nosso filho, eu escolhi não perguntar. Eu sabia que a verdade só te traria mais sofrimento, mais vergonha, e eu não queria isso para você. As palavras dele eram como um bálsamo e uma faca no meu coração ao mesmo tempo. Era um alívio saber que ele não me amou na ignorância, mas me amou em uma aceitação tão profunda que a verdade se tornou irrelevante para ele. Mas era uma dor dilacerante saber que ele havia carregado o meu segredo comigo, em silêncio, sem que eu soubesse. O silêncio por amor dele me mostrou o quão egoísta eu havia sido. Eu me preocupava tanto em proteger a mim e ao meu filho, julgamento da sociedade, que esqueci de proteger a ele da minha própria mentira. Ele, com a sua bondade, me deu uma vida construída na aparência, para que eu pudesse ter paz. Mas ao mesmo tempo, ele me privou da oportunidade de ser honesta, de pedir perdão, de compartilhar o peso que me consumia. Ele escolheu me amar em um silêncio que para mim era a maior prova de amor. A carta me fez revisitar a nossa história, mas com uma nova perspectiva. Eu me lembrei de momentos em que ele me abraçou sem motivo, quando me viu chorando em silêncio. Naqueles momentos, eu pensei que ele estava apenas me consolando da minha tristeza. Agora, com a carta nas mãos, eu sabia que ele estava me consolando.
por um segredo que ele sabia que eu carregava. Ele estava me amando por quem eu era, com minhas falhas, com meus arrependimentos, com a minha verdade oculta. O silêncio por amor dele era a prova de que a verdade que enterrei com meu marido era muito mais complexa do que eu imaginava. Ele me deu a chance de viver do me reerguer, de me tornar a mulher que eu sou hoje. Ele me deu a oportunidade de ser mãe, de ter uma família, de ter uma... E ele fez tudo isso em silêncio, sem esperar nada em troca, apenas por amor. E agora, com a carta nas mãos, o peso da culpa se tornou insuportável. Eu não apenas havia guardado um segredo do mundo, mas do homem que me amou mais do que a ele mesmo. A luta interior entre falar ou permanecer em silêncio se tornou ainda mais cruel. Como eu poderia revelar a verdade agora, manchando a memória de um homem que me deu uma vida em silêncio, por amor? Mas por outro lado, como eu poderia levar para o túmulo um segredo que ele me perdoou, para um filho que merecia saber? O silêncio por amor dele me deu uma vida, e agora eu tinha que decidir se a verdade no fim a honraria. Meus netinhos, se o silêncio por amor de meu marido já me havia revelado um novo e mais profundo abismo de sentimentos, o que se seguiu foi um tormento avassalador. Com a carta dele nas mãos, o peso da culpa se tornou insuportável. E eu havia guardado um segredo do mundo, sim. Mas a verdade é que eu também havia guardado do homem que me amou mais do que a si mesmo. A verdade que enterrei com meu marido era muito mais pesada do que qualquer outra mentira que eu pudesse ter contado. Eu me lembrava dos nossos dias juntos, das nossas noites, das nossas conversas. Pensei que ele havia me amado na ignorância, que ele havia me aceitado sem saber da minha falha. E por isso, a minha mentira, aos meus olhos, parecia menos cruel. Mas a carta revelou que ele me amou e me aceitou com a minha falha, com o meu segredo, com a minha verdade oculta. Ele me perdoou por uma traição que eu nem sequer tive a coragem de confessar. O peso da culpa era dilacerante. Eu o havia privado da chance de ser honesto comigo, de compartilhar o peso que me consumia. Ele escolheu me amar em um silêncio que, para mim, era a maior prova de amor, mas para mim era também a maior dor. Eu o observei partir com a certeza de que havia sido um bom pai, um bom medo, e eu, em minha dor, sentia um vazio ainda maior, o vazio de ter negado a ele a verdade. A carta era uma prova de um amor tão profundo que eu jamais imaginei. Eu sempre pensei que ele me amou, na ignorância, que ele havia me aceitado, sem saber da minha falha. Mas a verdade é que ele me amou e me aceitou com a minha falha, com o meu segredo, com a minha mentira. A paz que eu pensava que ele tinha não era a paz da ignorância, mas a paz da aceitação, do perdão. Ele havia me perdoado por uma traição que eu nem sequer tive a coragem de confessar. O silêncio por amor dele me mostrou o quão egoísta eu havia sido. Eu me preocupava tanto em proteger a mim e ao meu filho do julgamento da sociedade, que esqueci de proteger a ele da minha própria. Ele, com a sua bondade, me deu uma vida construída na aparência, para que eu pudesse ter paz. Mas ao mesmo tempo ele me privou da oportunidade de ser honesta, de pedir perdão, de compartilhar o peso que me consumia. Ele escolheu me amar em um silêncio que para mim era a maior prova de amor. A carta me fez revisitar a nossa história, mas com uma nova perspectiva. Eu me lembrei de momentos em que ele me abraçou sem motivo, quando me viu chorando em silêncio. Naqueles momentos, eu pensei que ele estava apenas me consolando da minha tristeza. Agora, com a carta nas mãos, eu sabia que ele estava me consolando por um segredo que ele sabia que eu carregava. Ele estava me amando por quem eu era, com minhas falhas, com meus arrependimentos, com a minha verdade oculta. O silêncio, por amor dele, era a prova de que a verdade que enterrei com meu marido era muito mais complexa do que eu imaginava. Ele me deu a chance de viver do me reerguer, de me tornar a mulher que eu sou hoje. Ele me deu a oportunidade de ser mãe, de ter uma família, de ter um nome, e ele fez tudo isso em silêncio, sem esperar nada em troca, apenas por amor. E agora, com a carta nas mãos, o peso da culpa se tornou insuportável. Eu não apenas havia guardado um segredo do mundo, mas do homem que me amou mais
do que a ele mesmo. A luta interior, entre falar ou permanecer em silêncio, se tornou ainda mais cruel. Como eu poderia revelar a verdade agora, manchando a memória de um homem que me deu uma vida em silêncio, por amor? Mas, por outro lado, como eu poderia levar para o túmulo um segredo que ele me perdoou, para um filho que merecia saber? O silêncio por amor dele me deu uma vida, e agora eu tinha que decidir se a verdade, no fim, a honraria Musnetenhas, se o peso da culpa pela carta dele já me corroía. A verdade é que essa nova dor me empurrou para um dilema ainda mais cruel. Com a prova do amor e do silêncio dele nas mãos, senti a tentação da revelação se tornar mais forte do que nunca. Mas ao mesmo tempo, o medo das consequências tardias me paralisava, deixando-me em um impasse que me consumia. A carta era a chave, a confirmação de que meu segredo não era apenas uma mentira, mas uma história de amor e perdão que eu desconhecia. Eu tinha a prova, o documento, que desvendava o mistério da paternidade do meu filho. A tentação de usar essa prova para finalmente contar a verdade, dar a ele a chance de conhecer sua história completa, era imensa. O vazio silencioso que eu sabia que ele carregava poderia, enfim, ser preenchido. Eu poderia, antes de partir, dar a ele a sua identidade completa, desatar os nós que prendiam sua alma e, por extensão, a minha. Mas o medo das consequências tardias era uma força igualmente poderosa. O meu marido partiu com a certeza de que me amou e me protegeu, em silêncio, por toda a vida. A revelação agora, depois da morte dele, poderia manchar a sua memória. Como a família reagiria ao saber que ele, em sua bondade, viveu uma vida de aparências por amor a mim? O que diriam de um homem que me perdoou por algo que ele nem sequer sabia por completo? A paz que ele encontrou em seu silêncio poderia ser perturbada pela fúria ou pela tristeza de meus outros filhos, que o viam como o pai de todos. E havia meu filho mais velho. Ele cresceu amando o homem que o criou. A figura de seu pai era um alicerce sólido em sua vida. A revelação tardia, a prova de que tudo o que ele sabia sobre sua origem era uma farsa, poderia causar um choque tão grande que ele se sentiria traído e enganado. Eu me perguntava se, ao invés de lhe dar paz, eu lhe daria uma dor, que ele não teria mais a chance de processar com um homem que ele amava como pai. Eu estaria tirando dele o pai que ele conheceu e amou por toda a vida. E isso era um peso que eu não sabia se podia suportar. A luta interior era cruel. Eu via o bem que a verdade poderia fazer, mas também o mal que ela poderia causar. A tentação da revelação era o meu desejo de libertação. O medo das consequências tardias era o meu amor e respeito pela memória do meu marido e pela felicidade de meu filho. O que era mais importante? Honrar o silêncio de um homem que me perdoou ou dar a verdade a um filho que a merecia? Eu me sentia presa entre dois amores. O amor pelo meu marido, que em sua morte me deu a prova de sua bondade, e o amor pelo meu filho, que merecia a verdade. A carta, que deveria ser a minha libertação, se tornou a minha prisão. O dilema me consumia, e eu sabia que a resposta não seria fácil. A velhice e a proximidade do fim me davam uma urgência, mas também uma responsabilidade. Eu não podia agir por impulso. Eu precisava ponderar, rezar e buscar sabedoria para fazer a escolha certa. O segredo que eu guardei por tantos anos agora tinha uma nova dimensão, uma nova dor. E a decisão de revelar ou não, de finalmente quebrar o silêncio, seria o meu último ato, a minha última batalha. A carta na gaveta, mas a sua verdade estava em meu coração, queimando, e eu tinha que decidir o que fazer com ela, antes que fosse tarde demais. Meus netinhos, se a tentação da revelação já me consumia, e o medo das consequências tardias me paralisava, o que se seguiu foi uma luta interior cruel, uma batalha entre a minha alma e o meu coração, que me consumia dia e noite. O dilema era simples em sua essência, mas complexo em suas nuances. Falar a verdade que me libertaria, ou permanecer em silêncio para não ferir a memória do meu marido e a paz da minha família. Eu me sentava na varanda, na minha cadeira de
Balanço aqui em São João da Boa Vista, com a carta dele nas mãos, sentindo o papel amarelado e a firmeza de sua caligrafia. As palavras que ele escreveu, sobre como ele me amou e me protegeu, em silêncio por amor, eram como um eco em minha mente. E o eco me perguntava: Maria, o que você vai fazer com a verdade que eu te dei? A carta, que deveria ser a minha redenção, se tornou a minha prisão. O segredo que eu guardei por medo, agora tinha uma nova dimensão, um novo peso, o do amor e do perdão dele. A luta interior era um embate entre o meu desejo de paz e o meu medo de causar dor. Eu ansiava por poder respirar fundo, por finalmente me aceitar, por me perdoar e ser perdoada. A velhice me trazia a urgência da finitude, a certeza de que não havia mais tempo para adiar, o silêncio que me acompanhou por toda a vida, que me fez uma estranha em meu próprio lar, me parecia agora um fardo intolerável. Eu precisava desatar os nós que prendiam minha alma, antes que ela se fosse, mas a outra voz, a do meu coração, me lembrava da memória de meu marido. Como eu poderia manchar a imagem de um homem que me deu uma vida em silêncio, por amor? A revelação agora, depois de sua morte, poderia ser vista como um ato de traição. O que meus outros filhos diriam? Como eles lidariam com a ideia de que o pai que eles tanto amaram, e que amou o nosso primogênito, não era seu pai biológico? A paz que a família encontrou em sua partida poderia ser destruída por uma verdade que, para eles, não teria mais a chance de ser processada com ele. E havia meu filho mais velho. A verdade lhe daria a identidade que ele merecia. Sim, mas a que custo? A carta de seu pai era prova de um amor incondicional. A minha confissão poderia abalar a sua percepção de quem ele era, de sua própria história. E Yumi, se, ao invés de lhe dar a verdade, eu lhe daria uma dor que ele não teria mais a chance de compartilhar com o homem que o criou. Essa luta interior era um campo de batalha. Eu queria honrar o amor do meu marido, mas também queria dar a verdade a meu filho. Queria a minha paz, mas não queria ferir a dos outros. O dilema me consumia, e eu sabia que não havia uma resposta fácil, nem um caminho sem dor. Elvira, que me impôs o segredo na juventude, agora me impunha a decisão de revelá-lo no fim. Eu passei os meus últimos dias em uma agonia silenciosa, pesando cada opção, imaginando cada consequência. Eu queria que meu ato final fosse de honra, e não de destruição. O meu amor por meu marido, por meu filho, por minha família, me empurrava para uma decisão. E eu sabia que no final das contas, a escolha que eu faria seria a que eu acreditava, que traria mais paz, não para o mundo, não para a sociedade, mas para as almas que mais me importavam, a minha, a do meu marido e a do meu filho, meus netinhos. Se a luta interior entre falar a verdade e manter o silêncio já me consumia, o que se seguiu foi um período de profunda reflexão, onde a balança do meu coração começou a pender para um lado. Com a velhice, com a proximidade do fim da minha jornada, aqui em São João da Boa Vista, surgiu em mim um desejo avassalador de honrar o amor dele, o amor do homem que me criou uma vida, que me deu um nome, que me amou e me aceitou, mesmo sem eu saber. A carta dele, que eu guardava com tanto cuidado, se tornou meu guia silencioso. Nela, ele não me pediu nada, não exigiu que eu contasse a verdade, nem me culpou pelo segredo. Pelo contrário, ele me perdoou, em silêncio, e me deu a chance de viver em paz. E o que eu faria com essa prova de amor incondicional? A resposta parecia cada vez mais clara. Eu precisava honrá-lo, honrar o sacrifício que ele fez por mim. Honrar o amor dele não significava continuar a mentira. A mentira, meus queridos, era minha. O silêncio era dele. E o silêncio dele, eu percebi, era um ato de amor e de confiança. Ele acreditou que eu, no fim, faria a escolha certa. E a escolha certa, eu sabia, não era a de ferir a sua memória, a de manchar a sua imagem com uma verdade que para ele não teve o poder de destruir nosso amor. Eu me lembrava de como ele era, de sua dignidade, de sua bondade. Ele me deu uma vida construída na aparência, mas com uma base de amor que para ele era real. Ele amou meu filho como se fosse seu, ensinou a ele valores,
deu a ele um lar, e eu, com a minha confissão final, poderia apagar tudo isso? Poderia fazer com que meu filho questionasse o amor de um homem que foi seu pai em todos os sentidos, menos no biológico? A dor que isso poderia causar era um preço que eu não estava disposta a pagar. A minha luta interior se transformou. Já não era mais uma batalha entre o meu desejo de paz e o meu medo de causar dor. Era uma batalha entre a minha verdade e a verdade dele. E a verdade dele, a que ele me confiou na carta, era de um amor tão profundo que a minha falha se tornou irrelevante. Ele me amou com as minhas imperfeições. E eu, em minha última e mais importante escolha, precisava amá-lo e honrá-lo com as dele, com um silêncio que ele escolheu por amor. O desejo de honrar o amor dele se tornou a minha prioridade. Eu queria que a minha vida fosse um testemunho de sua bondade, de sua generosidade. Eu queria que o legado de uma vida que ele deixou fosse preservado, intacto, para que meus filhos e meus netos o vissem como o pai e o homem exemplar que ele foi. A minha paz, eu percebi, não viria da revelação. Ela viria da aceitação. Aceitação das minhas escolhas, aceitação do perdão dele e aceitação de que a verdade, para ser curadora, precisa ser contada no momento certo. E para ele, o momento certo já tinha passado. E a sua verdade, a que ele me confiou, era de um amor incondicional que superou a mentira. Eu sabia que ao partir, levaria o segredo comigo, não mais como um fardo, mas como uma prova de amor. Uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar o amor, o perdão e a paz. A carta na gaveta, que um dia foi a minha agonia, agora era a minha paz. E a minha decisão final, tomada com o coração e a sabedoria da velhice, seria de honrar o silêncio por amor, do homem que me amou mais do que a si mesmo. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi, e ao mesmo tempo, tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio com Xu, Ouher, de pesar. E eu sei que o fim está próximo, mas por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe, e com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. A decisão de contar o meu segredo no limite da vida não foi um capricho, mas uma necessidade profunda da minha alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira, se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada. Por mais dolorosa que ela fosse, naquela manhã de uma sexta-feira de julho de 2025, aqui em São João da Boa Vista, chamei meus filhos, o meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um, sentar-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam, olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas, apenas a verdade. Comecei do começo, do legado de uma vida, e do segredo que não contei, e da descoberta inesperada da carta depois da morte do meu marido. Contei sobre a verdade na carta, e como ela me fez questionar o que ele sabia o tempo todo. Falei do silêncio por amor dele, e da minha culpa, da verdade que enterrei com meu marido, e do peso que me consumia. Expliquei a tentação da revelação e o medo das consequências tardias, e a luta interior entre falar ou permanecer em silêncio. Falei da velhice e do desejo de honrar o amor dele. E então, meus netinhos, com a voz embargada, mas firme, fiz a decisão final. A carta continua na gaveta,
eu não a revelaria. Eu não iria, no fim de minha vida, manchar a memória de um homem que me amou e me perdoou, em silêncio por toda a vida. Eu não iria, por minha própria paz, causar uma dor que meu filho não teria mais a chance de processar com um homem que ele amou como pai. O amor e o sacrifício dele eram um legado que eu não podia, e nem queria, destruir. O silêncio que se seguiu foi de perplexidade. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Eles esperavam a grande revelação, a confissão, mas o que receberam foi uma lição de amor e de respeito. Eu expliquei as razões da minha decisão, a necessidade de honrar o amor de um homem que me deu uma vida em silêncio, a certeza de que a verdade que importa está no coração, e não em uma carta na gaveta. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de choque, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. Acuiar o momento. Muse Nettinghas foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse, finalmente, respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui, no meu leito de morte, eu escolhi a liberdade, a paz, de uma alma que, ao honrar o silêncio de seu marido, encontrou a sua própria voz. Meus amados netinhos, o ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram um espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos. Sim, mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir. A compreensão, e com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse, com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento músico aridoso, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história Muse Nettinghas não ir para ser um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco. Nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos, e temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno, um amor que me levou a sacrificar minha própria paz, em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias, aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família. Mas acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida, inevitavelmente, lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação. Aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. Aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos
e dos erros. E é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram, para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados. E a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim. Mas antes do pet, quero que saibam que o amor que senti por vocês é imenso. Maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história. E eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo. Que a busca pelo conhecimento da própria verdade traga ao meu filho e a todos vocês uma paz que eu só pude sentir agora, e que o nosso amor incondicional transcenda qualquer segredo, aquele peso de uma vida silenciosa, as escolhas dolorosas entre proteção ou mentira, o amor incondicional pelo meu filho, que conviveu com a verdade oculta, o silêncio que afasta e a barreira invisível que ele criou, o medo do julgamento que me perseguiu na busca pela paz no presente, as pistas e dúvidas que foram um caminho para a revelação, e o tempo escorrendo com a urgência de falar. Tudo isso faz parte do meu legado. O pedido de compreensão que fiz, explicando por que guardei o segredo, e a confissão final feita por amor e libertação, são as últimas peças do meu quebra-cabeça. Que o legado do amor seja o que mais importa. A verdade não estava na carta, mas no coração daquele que me amou e me aceitou, e no coração do meu filho, que cresceu com amor. Independentemente de sua origem, a verdade que importa está no coração, e não em uma carta esquecida. Que a minha vida seja um convite a vocês para abraçarem suas próprias verdades, a procurarem por cada peça do seu quebra-cabeça e a construírem suas identidades com a força de quem se conhece por inteiro. Essa é a minha última lição para vocês. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.